Olá pessoal, aqui é Daniel Moider e esse é mais um tutorial premium do tutorama.com.br. No tutorial de hoje vamos criar a seguinte cena. Antes de começar você vai precisar de linhas para iniciar um mapa lá no Cinema 4D. Então nós recomendamos um tutorial que a gente tem no nosso site, que é criando logo 3D com Illustrator e Cinema 4D. Aqui tem um passo a passo de como criar linhas vetoriais para depois elas serem estudadas lá no Cinema 4D. Ou você pode achar algumas linhas prontas digitando no Google mapa vetor e entrando nesses sites onde eles fornecem mapas vetoriais já prontos. Aqui tem alguns que eu cliquei. Geralmente eu tenho que fazer algum cadastro no site ou tentar achar algum link desses prontos e fazer o download de um desses, abrindo no Illustrator e preparar o arquivo. A primeira coisa que a gente precisa fazer é importar as linhas, que você provavelmente preparou elas no Illustrator, ou você pode desenhar com essas ferramentas de linha dentro do próprio Cinema 4D. Então, para trazer as linhas eu vou usar o comando File, Merge, e aqui eu vou selecionar esse mapa Brasil Estados e dar o comando de abrir. Aí aqui nessa janela eu posso manter a escala em 1 cm, só que eu vou desabilitar esse botão do Connect Splines para ele não conectar as linhas. Eu quero todas essas linhas independentes. Então, você pode tirar esse botão e dar um OK. Aí ele vai importar as linhas. Isso foi desenhado lá no Illustrator. E se eu abrir aqui esse nulo, a gente vai perceber que cada estado tem sua própria linha. E eu posso movimentar elas independentes aqui. Só que antes disso eu quero selecionar aqui o nulo e vir nas coordenadas, ou também aqui embaixo, e zerar as coordenadas para ele ir para o centro do mundo aqui. Então eu vou botar 0 e 0 e dar um apply para ir lá para baixo. Agora eu posso apertar a tecla H para enquadrar a cena e a gente tem as linhas aqui do mapa. O que eu quero fazer agora é girar isso para ele ficar apontado para cima. Então eu vou pegar minha ferramenta de rotação, começo a girar aqui no eixo vermelho. Enquanto eu estiver com o mouse pressionado, eu posso segurar o Shift para ele ir travando em 10 graus até eu chegar em menos 90 graus, e eu posso soltar tudo e ele vai girar certinho. O que eu vou fazer vai ser deletar esse nulo, eu quero só as linhas. Então eu posso clicar com o botão direito e a gente tem essa função Delete Without Children, que ele vai deletar o nulo sem deletar os paths que estão dentro dele. Agora eu quero colocar todos esses caminhos dentro de um objeto de extrusão para ele começar a projetar isso para cima. Então eu vou selecionar aqui, chamar um extrude, vou clicar aqui no primeiro path e segurando o Shift eu clico aqui no último para selecionar todos os caminhos e arrasto para dentro do extrude. Só que por padrão o extrude vai fazer o processo só na primeira linha. Se você quiser que ele faça em todas as linhas, você tem que clicar aqui em extrude, vir em Object e ligar esse botão hierárquico. Aí ele reconhece todas as linhas que estiverem dentro dele. E agora a gente tem os estados extrudados. Agora, antes de eu ir mais para frente com o projeto, eu quero setar algumas preferências relacionadas a ele, para não ter que me incomodar com isso depois. Então eu vou começar vindo aqui em Edit, Project Settings, e aqui na aba, primeiro eu quero diminuir a escala do projeto, em vez de centímetros, porque isso aqui vai ficar muito grande. Eu quero fazer como se fosse um mapa que eu colocasse em cima de uma mesa, né? Aí, modelando as coisas em escala, quando a gente usar o Physical Render, todas as coisas já ficam mais corretas. Então eu vou mudar aqui para milímetros. Também quero diminuir o FPS, que é o frames por segundo. Em vez de 30, a gente pode usar 24, que é o padrão assim, de filmes, né? Poderia ser até 30, mas 24 a gente vai ter 6 frames a menos para renderizar, renderiza um pouco mais rápido. Eu também quero mudar o formato aqui do vídeo, então eu vou vir aqui em Edit Render Settings. E no preset de vídeo, aqui em Filme e Vídeo, você pode escolher um desses presets. Os mais comuns, por exemplo, são o HDTV 720 ou esse HDTV 1080 aqui, o 24, 29,97. Como eu quero um render um pouco mais rápido, eu vou escolher esse HDTV 720, só que eu vou mudar o meu frame rate aqui para 24. Agora a gente definiu o tamanho, o frame por segundo. Agora a gente pode salvar o projeto e partir daqui
começar a configurar melhor essa extrusão e começar a preparar para uma animação. Então, agora eu vou começar renomeando esse extrude, eu vou dar 2 cliques em cima dele, vou chamar isso de mapa e eu vou chegar bem próximo aqui da borda, só que agora eu quero desligar essa grade aqui para ela não me atrapalhar por enquanto. Eu vou vir aqui em Filter e filtrar a grade. O que eu quero fazer é botar um cantinho um pouco diferente aqui. Então, se eu clicar no Extrude e vir na aba Caps, a gente pode vir aqui e setar uma tampa diferente. Por exemplo, em vez de Cap, eu posso usar Fillet Cap. Só que pode ver que tem no Start e tem no End. Esse End é para fazer aqui na parte de baixo. Mas como a gente não vai olhar para a parte de baixo, a gente pode até tirar, colocar None, para ele ficar com o fundo vazado. Isso já é alguns polígonos a menos para o programa renderizar e deixa tudo um pouco mais rápido. Aí voltando aqui para o Start, eu posso configurar o número de steps, mas isso você vai conseguir ver melhor se eu mudar aqui para o Display Segar Out Shade com lines. Aqui pode ver que desse vértice para esse a gente só tem um corte. Se eu aumentar o step, a gente vai ter 2 cortes. E quanto mais cortes, mais arredondado ele vai ficando, por causa aqui do Fillet Type, que está no modo convexo. Se você mudar para, por exemplo, côncavo, ele vai ir para o lado de dentro. Então você pode mudar o modo aqui dos fillets, para mudar a aparência aqui das bordas. O que eu achei interessante foi esse 2 steps, que ele cria várias camadas e ficam parecendo com terrenos. Então gostei desse modo aqui, vou manter ele. Aqui em rádios você pode configurar o tamanho desses steps. Então está 0,5 cm, vou botar em torno de 0,1, aí já fica um pouco menor, mais sutil o efeito. Se a gente apertar no botão de render, já vê que tem um mapa extrudado e já tem esses detalhezinhos aqui nas bordas. Uma outra coisa que eu gostaria de fazer é deixar ele mais longo, para ele alcançar mais longe aqui para baixo. Então eu posso clicar aqui no Extrude, vir na aba Object e configurar esse Movement aqui. Em vez de 2 cm, sabe, uns 4 cm. E a gente tem isso aqui bem mais alto. Porque depois disso, eu quero fazer uns ficarem mais para cima e outros mais para baixo. A gente tem que ter altura suficiente. Acabei deixando em 5 cm, para ter certeza que todo mundo vai atravessar o chão depois. E por falar em chão, a gente pode criar um chão com esse objeto aqui chamado Floor. Você cria um Floor, ele acaba fazendo um plano. Só que na verdade ele não é só esse quadrado aqui. Quando você renderiza, ele é infinito, ele vai até a linha do horizonte. Só que agora a gente viu que nossos estados aqui estão só a parte do fillet para cima, o resto dele está todo para baixo. Então a gente pode mover um pouco para cima. Então eu vou selecionar o mapa, pegar minha ferramenta de mover, e a gente pode mover um pouco para cima. Já vê ele aparecendo um pouco melhor aqui no chão. Agora, para a gente criar o desnível entre um estado e outro e ainda poder animar isso, a gente pode usar os recursos do MoGraph, usando, por exemplo, o Fracture para ele separar os estados, e depois a gente pode usar os Effectors para controlar uma animação entre os estados. Então, para começar, eu quero associar um extrude desse com todas essas linhas, para daí eu ter um objeto separado, né, para cada um deles, para depois a gente colocar dentro de um Fracture. Isso é bem fácil, é só selecionar o Extrude Object e usar esse ícone aqui para converter. Quando você converter, ele vai ter esses nulos, e daí vai ter um extrude para cada path. Esses nulos eu quero deletar, então vou selecionar os dois, botão direito, e usar aquele comando de deletar sem o children. Agora eu posso criar um daqueles objetos Fracture, e clicando com o botão esquerdo do mouse no path 1, vou até lá embaixo, seguro o Shift e seleciono o F34 para selecionar todo mundo. Aí eu posso clicar e arrastar para dentro do Fracture. E agora a gente pode associar aqui no Fracture os Effectors para controlar essas peças aqui. Agora eu vou renomear o meu Fracture para Mapa. E com ele selecionado, eu vou vir em MoGraph, Effector, e vou chamar um Plane Effector. A princípio a gente vai ver que ele vai mover, no caso aqui, o mapa na posição Y. Na verdade ele está movendo em Z, mas isso deve ser alguma rotação que eu devo ter inserido em algum lugar. Todos os meus extrudes estão com menos 90 de rotação, por isso que ele está invertendo o eixo. Mas tudo bem, não tem problema nenhum. A gente sabe então que Y ele vai mover o mapa todo para trás e para frente,
Em X ele move esquerda e direita. E em Z ele vai mover para cima e para baixo. Então a gente pode trabalhar com esse eixo Z para animar os mapas. Então o que eu vou fazer vai ser primeiro subir o mapa todo até uma altura que eu queira que seja a final. Deixa eu ver se ainda tem mapa o suficiente aqui para baixo, sim. E aqui no Plane Effector, se a gente vir na aba Fall Off, a gente pode mudar o formato dele em vez de Infinity, que daí ele está aplicando em todos os estados, a gente pode mudar para o modo linear, que daí ele vai criar uma região onde ele aplica o efeito, aqui da linha vermelha até a linha amarela. Se a gente agora selecionar o Plane Effector e mover ele, a gente veria o efeito, né? Se eu tivesse vindo aqui em parâmetro e colocado alguma coisa, por exemplo, no eixo Z. Quer ver? Eu vou botar esse Z positivo aqui, uns 10 centímetros. E agora sim, se eu vir no Plane Effector e mover ele, a gente pode ver que pode fazer uma transição, né, dos estados usando esse Fall Off aqui. Para a transição ficar um pouco mais suave, a gente pode vir aqui na aba Fall Off e aumentar a escala dele. Em vez de 100%, se eu colocar uns 200, a transição entre os estados vai ficar um pouco mais suave. Agora o que a gente precisa fazer é só animar dessa posição até aqui. Então, quando eu arrasto, se eu vir aqui nas coordenadas, a gente vai ver que o que a gente precisa animar é a posição Z. Então eu vou mover ele até um lugar que eu veja todo o mapa para baixo, crio um keyframe, clicando aqui em Z. Isso eu crio um frame no frame 0. E agora aqui em torno de uns 60 frames, eu vou mover o Plane Effector até eu ver todo o país aqui montado. E posso inserir daí outro keyframe. Se eu voltar aqui no frame 0 e der um play, a gente já vai ver a animação. Agora, para a gente estender essa animação, eu quero aumentar os segundos dela. Então, eu vou fazer uma animação de 10 segundos. Eu posso botar aqui 10. E como a gente está trabalhando uma animação a 24 frames por segundo, eu posso fazer vezes 24. Se eu der um Enter, ele vai me dar o número de frames que eu preciso para fazer 10 segundos a 24 frames por segundo. Aí eu posso clicar nessa setinha branca e arrastar ela até o final para enxergar todos os 10 segundos. Agora, outra coisa que eu quero fazer, quando os estados subirem, eu quero que eles tenham um delay. Eu quero que eles tenham um tipo de atraso e quem sabe até dê um balanço. Então, se a gente selecionar agora o Fracture, aqui na aba Effectors, eu quero colocar o efeito de delay logo depois do Plane Effector. Então, eu vou em Monograph, Effector e chamo um delay. Deixa eu só garantir que ele está ali. Ok? Agora, se a gente ver a animação novamente, você vai perceber que tem um sutil atraso aqui. Eu vou aumentar a força disso. Vou vir aqui em Delay, na aba Effector, e aumentar o Strength. Se eu voltar e der um play, agora você vê melhor o efeito. Só que ele tem outro modo além desse blend, que é o modo Spring, que ele faz tipo uma mola. Aí fica um pouco mais interessante a montagem aqui dos estados. Ó. Então eu vou manter isso, só que eu quero aumentar um pouco mais a força. Experimentar 90. Agora sim. E agora é só salvar o projeto. Para a gente não ficar vendo agora essas linhas dos effectors, a gente pode selecionar eles, vir na aba Fall Off e tirar essa opção Visible. Aí eles escondem e a gente fica só com a animação. A próxima etapa agora, eu quero criar um pouco de randomização na altura dos estados, para alguns ficarem mais altos, alguns ficarem mais baixos. Então, isso a gente pode usar um effector chamado Random Effector. Então, eu vou selecionar já o Fracture, chamar um Random Effector, e as peças já vão pular de lugar. Se eu clicar no Random Effector e vir na aba Parameter, a gente vê que ele está sorteando aqui 5 centímetros para cada uma das peças em todas as direções. Eu vou começar zerando essas posições e descobrir qual o eixo que eu tenho que fazer para ele randomizar só para cima e para baixo. Eu desconfio que seja o Z, então é esse aqui o eixo que a gente pode aumentar. Se eu já botar 1 centímetro, a gente vê que ele já randomiza a altura toda.
Se você não gostou da randomização, você pode vir aqui na aba Effector e começar a trocar o seed. O seed ele vai começar a criar outros tipos de randomizações e aí você pode escolher aquela que te agrada mais. Só que uma coisa que a gente deveria mudar é vir aqui na aba de Effectors e colocar o Delay por último, porque o Delay ele é um efeito que depende da animação, então eu prefiro deixar ele por último para não ter nenhum problema na animação. Outra coisa que a gente pode fazer, se a gente vir aqui para frente e para trás com o cursor do tempo, ele não vai mostrar a animação aqui em tempo real. Para a gente fazer isso, a gente teria que escrever essa animação com o delay incluso, e é para isso que serve um tagzinho que fica aqui em MoGraph Tags, chamado MoGraph Cache. Esse cache ele grava essa animação no arquivo, é só clicar nesse tag e apertar Bake. Aí tu vai ver que ele vai ficar verde. Agora, se a gente der um play, a gente vai ver a resposta mais rápida aqui da viewport. E também tem a possibilidade de ir para frente e para trás. Só o único detalhe é que se você quiser fazer alguma alteração nos parâmetros, o ideal é você vir aqui no cache, limpar ele com esse Clear Cache, fazer as alterações e depois fazer um Bake de novo. Outra coisa interessante desse cache é que você pode usar um offset, ou seja, pegar toda a animação, em vez de começar aqui no frame 0, se eu quisesse começar no frame 80, eu poderia só mudar aqui para frame 80, e daí se eu der um play, ele vai começar no frame 80. Só que eu vi ali que ele fez um loop, provavelmente deve ter sido algum bug, mas é um comando interessante. Então eu vou só desabilitar, voltar a ser 0 e ver se está tudo ok. A próxima etapa, eu quero criar umas linhazinhas saindo de um estado para outro. É uma animação clássica, geralmente quando vai viajar ou transportar algum tipo de objeto. São linhas clássicas que a gente vê em quase todo tipo de mapa. Então, para isso, o que a gente pode usar é uma combinação de uma dessas linhas, por exemplo, o arco, e criar a linha usando um sweep e depois animar todo mundo. Então, o que eu vou fazer vai ser começar criando um arco e vou subir ele um pouco. Opa, na verdade ele está bem grande agora que eu vi ele aqui longe. O que eu vou fazer é aumentar ele até ele fechar 180 graus. Então, eu vou aumentar ele de 0 a 180. E o que eu quero fazer é dar uma achatada nele aqui na parte de cima e botar o Anchor Point aqui nessa região. Só que para achatar, eu não tenho como fazer isso aqui enquanto ele é uma primitiva. Então eu vou transformar ele no objeto editável. E aí eu posso pegar minha ferramenta de escala e escalonar ele só nesse eixo verde para esticar ele aqui dessa forma. Também posso esticar um pouco em outros eixos. Agora eu tenho a curva um pouco mais achatada. Agora o que eu quero fazer é mover esse Anchor Point bem para aquele cantinho ali. Para isso eu posso usar aqui em Mesh o Axis Center. Eu vou chamar o Axis Center. Que eu quero mover ele todo aqui para a direita no eixo X. Então eu vou pegar aqui em X, botar 100%, dar um executar. Ele foi todo para X. Só que agora eu tenho que ir para baixo, aqui no Y. Então eu vou pegar o Y, botar menos 100% e executar também. Então ele vem menos 100% em Y e mais 100% em X. Vai parar bem naquele cantinho ali. Isso é interessante que agora se eu aumentar e diminuir a escala, ele vai fazer daquele ponto ali. E também é mais fácil para rotacionar ele de um ponto de origem para um ponto final. Então agora o que eu vou fazer vai ser mover ele aqui para cima do estado. Eu vou fazer isso primeiro vindo para F2 e mover o meu ponto de partida para o lugar que eu vou axis, né, do Anchor Point. Então eu vou mover ele aqui. Agora voltando aqui para F1, eu posso ir subindo aqui com o eixo Y e ficar ali próximo da parte de cima. Agora o que eu posso fazer é pegar minha ferramenta de escala, começar a diminuir a escala e rotacionar ele para os lugares. Então eu vou chutar aqui alguns lugares, diminuir um pouco aqui, ok? Agora para duplicar outros, eu posso pegar minha ferramenta de rotação e tudo que eu seguro o Ctrl, ele duplica. Então eu posso segurar o Ctrl, clicar e rotacionar ele para outro lado e ele já faz uma outra linha a partir daquele mesmo lugar e para alguma outra região. Então só vou girar alguns e aumentar de tamanho, depois eu configuro as pontas ali. Ok, agora pegando a ferramenta de escala, eu posso aumentar escalas para levar isso para outros lugares. Vou fechar essa janela do Axis Center e agora para cada uma das linhas posso ir esticando elas para o lugar que eu quero que ela vá.
Ok? Depois de ter algumas linhas, agora eu quero configurar as pontas delas para elas chegarem até atravessar o mapa, né? Então, isso a gente pode entrar no modo de edição de pontos. E daí com a ferramenta de mover, a gente pode selecionar cada uma das linhas e só mover esse último ponto até ele encostar de repente no mapa. Quem sabe deixar um pouco mais suave, trazendo um pouco mais para trás isso daqui. Usar um Soft Interpolation só para ele dar uma arredondada um pouco melhor ali. Ok, eu vou para a próxima linha, selecionar duas linhas e ir movendo eles aqui para baixo. Quem sabe dar uma rotacionada também, para ficar certinho. Agora eu vou fazer isso com cada uma das linhas. Agora que eu ajeitei todas as linhas, eu quero conectar todas elas. Então, para conectar, eu vou usar um objeto Connect e colocar todas as linhas dentro dele. Agora, esse objeto eu posso colocar dentro de um Sweep NURBS, para ele ser a parte do caminho. Então, vou mover o Connect para dentro do Sweep. E agora eu posso projetar alguma forma através dessas linhas. Para isso eu vou usar um círculo e colocar o círculo dentro do sweep também, na parte de cima. Só que a princípio esse círculo está muito grande, está com 20 centímetros. Vou mudar ele para 1 centímetro. Ainda é muito grande, quem sabe 0,5. No fim acabei colocando 0,02 para deixar ele bem pequenininho. Só que se a gente chegar próximo, a gente vai ver que tem muita subdivisão nessa linha, nesse sentido, e pouca na outra. Então eu vou tentar dar uma melhorada nisso. Primeiro eu vou começar vindo em círculo e mudar o modo do Intermediate Points. Em vez de Adaptive, vou mudar para o modo Natural e começar a baixar um pouco esse número aqui. A gente já vê que fica com muito menos linhas. Vou deixar em torno de uns 2, que eu acho que é bom o suficiente. Agora, no outro eixo, talvez sejam os arcos. Eu vou selecionar aqui as linhas dos arcos e no modo do Intermediate Points, também vou mudar para o modo Natural e aumentar um pouco mais as linhas. Agora a gente tem mais curvatura nelas e menos polígonos. Vou chamar esse sweep aqui de linhas. E agora o que a gente pode fazer para animar elas crescendo é vir aqui no End Grow e animar ele indo de 0% até 100%. Então eu vou vir num frame logo que surge aqui o mapa, mais ou menos aqui a partir do frame 90. Então aqui eu vou colocar o meu End Grow em 0%. É aqui que ele vai começar a crescer as linhas. Aí eu vou alguns frames para frente, sabe, aqui no 150, e aumentar o End Grow até 100% e criar um novo keyframe. Agora se a gente observar a animação, a gente tem um mapa crescendo e depois as linhas. Agora a gente pode começar a configurar melhor o render para ele ter sombra, né, reflexo e assim por diante. Para fazer uma iluminação de forma rápida, a gente pode segurar apertado aqui o Floor e usar um Physical Sky. No momento que você chama um Physical Sky, ele já cria um objeto com vários atributos associados a ele. Então você tem um céu, você tem sol e vários detalhes que você pode adicionar. Uma coisa interessante, vindo aqui na aba Basic, você tem esse Load Sky Preset. Você pode clicar e escolher alguns dos padrões já feitos. Por exemplo, se eu escolher esse vermelho, ele muda completamente o cenário. Se eu fizer um novo render, a gente já vê o jeito que fica com aquele preset. Aí se eu carregar algum outro preset, por exemplo, esse aqui contrário, bem azul, e fizer outro render, já muda completamente também o resultado. Aí se você quiser fazer com que as sombras apontem para outro lado, basta você selecionar o Sky, vir nas coordenadas e girar ele na rotação H. Aí você pode fazer com que o Sol venha de outro sentido.
Por exemplo, se eu botar 180 graus, ele vai inverter completamente as sombras que antes estavam apontadas para lá, agora vão estar apontadas para cá. Agora a gente pode configurar alguns materiais aqui para essas peças. Então eu vou começar criando um material para o chão. Vou vir em Create, New Material, dando 2 cliques na bolinha. Posso renomear ele aqui para chão. E o que eu vou fazer vai ser trabalhar o reflexo dele. Então eu vou vir em Reflectance e vou adicionar um GGX. Só que eu não quero essa aparência cromada, então eu vou diminuir um pouco a força do reflexo e aumentar um pouco de roughness para criar um pouco de aspereza ali no objeto, falando de uns 20%. Mas uma coisa que eu quero tentar colocar é um pouco de ranhura aqui no chão, então isso a gente pode fazer através aqui do Bump. Então eu vou adicionar um canal de Noise, só que daí eu vou entrar dentro de Noise e configurar ele, por exemplo, com um outro padrão, por exemplo, esse Luca, para ele fazer um padrão um pouco diferente. Só que eu vou aumentar o tamanho da escala para uns 600%. E quero forçar mais o contraste para ver mais para acentuar mais esse preto e branco aqui. Eu vou vir aqui nessa opção contraste e aumentar um pouco mais. Sabe, diminuir um pouco do brilho. Para criar algumas imperfeições, né, em cima do reflexo. Só que me parece que ele está indo para cima em vez de para baixo. Aí a gente pode vir aqui em Bump e colocar um menos 20 em vez de mais 20. Para ele colocar essas imperfeições para o lado de baixo. Se a gente colocar agora isso no chão, fizer um novo render, a gente já começa a perceber o reflexo e as indentações em cima do chão, né? Só que eu achei os padrões muito grandes, agora basta começar a configurar o noise até você ficar satisfeito com o resultado final. Só que isso vai a alguns renders. Também no fim aqui para o meu noise, eu acabei escolhendo esses parâmetros aqui. E só suavizei um pouco mais aqui na força, colocando só um menos 2%. Isso me deu um resultado um pouco mais suave do que aquele anterior. Agora a gente pode criar um material também para o mapa. Eu vou fechar o editor e começar um novo material. E agora eu vou chamar esse de mapa. E também vou trabalhar com o Reflectance. Então vou vir aqui em Reflectance, vou adicionar um GGX também, e também adicionar um pouco de Roughness, um pouco menos dessa vez, e diminuir a intensidade do reflexo, mas dessa vez um pouco mais. Uma coisa que eu quero fazer é vir aqui no canal de especular e acentuar mais esse brilho, para isso ficar mais claro aqui nos cantinhos. Então eu vou diminuir o width, para ele ficar mais concentrado no centro, e aumentar a força, para ele ter mais intensidade. Agora eu vou testar colocando um material em cima do Fracture e fazer um novo render. Agora a gente vê que o material já começa a afetar o mapa e já dá uma diferença bem boa. Agora é uma questão de configurar melhor também o reflexo para ele ficar com uma aparência melhor e quem sabe ele no Bump também colocar um pouco de noise para ele criar algumas deformidades por cima. Então no caso do material do mapa, no canal de Reflectance eu acabei adicionando 2 reflexos e coloquei os dois também no modo Add. O primeiro é um GGX e com esses parâmetros aqui. O segundo também é um GGX com esses outros parâmetros, só que eu adicionei ele bem suave por cima, que era só para tentar acentuar um pouco mais o reflexo desses risquinhos, que o primeiro, pelo fato de ter um roughness muito alto, estava eliminando muito ele. Fiz um outro suave por cima só para forçar um pouco mais eles. E no canal de Bump, eu adicionei um Bump de menos 5% e coloquei só um canal de Noise Luca a uma escala de 500%. Agora a gente pode começar o material para as linhas. Então eu vou aqui em Create, New Material, dar 2 cliques e vou chamar isso aqui de linhas. Para ter um pouco de contraste, como o meu cenário está ficando um pouco azul e azul escuro, inclusive, eu vou pegar uma cor contrastante. Que se a gente ver aqui, a cor contrastante de azul seria o amarelo. Então eu posso pegar aqui um tom meio amarelado. Só que eu também quero que essa cor
ilumine um pouco mais a linha, então a gente pode colocar um pouco dela no canal de luminância. Então eu vou clicar aqui em luminância e também vou pegar uma cor amarelada, só que é um amarelo um pouco mais escuro aqui, para ele não ficar tão acentuado. Deixa eu diminuir um pouco mais aqui. E no canal de reflectância, só quero acentuar um pouco mais o especular. Então eu vou vir em especular, diminuir a largura dele e aumentar a força para que as linhazinhas fiquem com um cantinho, com um brilhinho branco assim mais acentuado. Agora eu vou colocar esse material em cima das linhas. E quem sabe para a gente enxergar ela um pouco mais, eu vou aumentar aqui o círculo. Em vez de 0,2 centímetros, experimentar um 0,3 até um 0,4. Deixa eu minimizar e fazer um novo render. Agora a gente consegue ver bem as linhas destacadas em cima aqui do mapa. Agora que a gente tem toda a animação, está tudo pronto, a gente pode começar a fazer uma animação de câmera e também já ir preparando para o render final. Só que agora que a gente vai começar a usar mais sombra, queria acentuar também o contato do mapa com o chão com um Ambient Occlusion e também usar o desfoque de câmera, vai ser bom a gente mudar o renderizador. Então eu vou vir aqui no Edit Render Settings, e em vez do renderizador Standard, eu vou usar o renderizador Physical, que ele é um pouco mais rápido para trabalhar com isso. Então, clicando aqui em Physical, você já pode ligar o Depth of Field para a gente ter desfoque de câmera quando a gente ligar isso lá nas câmeras. E também a gente pode vir em Effect e adicionar o Ambient Occlusion. Vou deixar todos os parâmetros padrões, só vou fechar a janela e fazer um teste de render para ver se o Ambient Occlusion está funcionando. Agora eu já vi que já está saindo com desfoque de câmera. Eu vou ter que só desabilitar isso por enquanto, porque eu ainda não criei nenhuma câmera. Só para ver se o Ambient Occlusion vai estar ok. Beleza, agora que eu tenho o Ambient Occlusion aplicado, a gente vê que os contatinhos aqui acabam ficando mais escuros, né? Até o próprio cabo aqui também. Só que agora, para agilizar um pouco mais o meu processo, eu vou temporariamente diminuir o tamanho do meu frame e daí eu volto a renderizar ele nesse tamanho no final. Então eu vou entrar ali no Render Settings, vir na Aba Output, quero manter a proporção, posso ligar esse Lock Ratio e aqui eu posso fazer um dividido por 2 para pegar metade do tamanho. Aí depois eu só multiplico por 2 e ele volta a ter o tamanho original. Então agora a gente pode começar a configurar câmeras para criar uma animação de câmera. Então, o que eu vou fazer é começar a vir aqui no frame 0 até o ponto aqui onde a gente pode ver o início, né, do mapa. Uma coisa útil para a gente fazer animação é usar o Camera Morph. A gente pode ir criando câmeras nas posições que a gente quer. Depois disso a gente cria o Camera Morph e ele faz a transição entre essas câmeras. Eu vou vir no meu primeiro frame, onde nasce aqui o mapa, eu vou mandar criar uma câmera. Depois eu posso ir um pouco mais para frente na animação, escolher um outro quadro, imaginando a câmera saindo dessa posição e vindo aqui para fora. E criar outra câmera. E aí eu vou mais para frente no tempo e vou criando outras câmeras até ter todo o caminho. Deixa eu só fazer uma revisão. E agora que vai começar a vir as linhas, eu já quero começar a preparar uma câmera vindo um pouco mais perto aqui. E girando em volta até ver todas as linhas. E depois se afastar aqui para enquadrar o mapa todo. A gente tem a câmera 1, quer dizer, seria a câmera 0, né? Depois a câmera 1, câmera 2, câmera 3, 4, 5 e 6. Depois disso a gente pode selecionar todas as câmeras, vir aqui nas opções de câmera e escolher o Camera Morph. Ele vai criar esse nulo com a câmera e esse tagzinho aqui associado. Se a gente estiver olhando pelo ponto de vista do Morph Câmera,
a gente pode começar a animar agora esse blend, que ele vai fazendo a transição entre as câmeras. Então, no começo da animação, eu vou deixar ele em 100%. Ele vai pegar a nossa câmera 0 e cria um keyframe. Agora eu posso ir indo para frente no tempo e ir baixando esse blend para ir fazendo a transição entre as câmeras. Ok? Aí a gente acaba criando um caminho. Se a gente der um play, a gente vai começar a ver toda a animação daquele ponto de vista. Só que agora tem que começar a dar uma ajeitada nas câmeras para melhorar a posição dela. Por exemplo, aqui no meio eu vi que deu um solavanco muito forte, nessa parte que é o que sobe e desce. Então eu posso vir mais ou menos na região, e a câmera responsável por isso, eu acredito que seja a câmera 3. Se eu começar a modificar o ponto de vista dela, ele já vai atualizar o Camera Morph lá também. Então, se eu voltar agora para o Camera Morph, a gente vê que ele não sobe mais tanto. Agora é só uma questão de começar a reposicionar as câmeras e ir trabalhando aqui o blend até você ficar com um movimento mais suave. Mas o maior esforço de criar a animação já está aí. Então agora que a gente tem a animação pronta, a gente pode configurar melhor essas câmeras e um desfoque de câmera para daí enviar o render final para o renderizador. Então o que eu vou fazer vai ser esconder aqui minhas câmeras. Ó. Eu tenho todas elas. Se você segurar o Alt e pintar aqui, tudo que tiver a bolinha vermelha vai ser escondido. Eu quero ir vendo uma a uma. Eu vou começar com a câmera 0. Se eu sair do ponto de vista do Morph Camera, a gente vê ela ali em azul e aqui a nossa câmera 0. Então, o que eu quero fazer agora é colocar o centro de desfoque bem encostado aqui no mapa para a gente saber aonde que ele vai estar com o foco. Se você clicar na câmera e vir na aba Object, você tem esse Focus Distance, que você pode aumentar e diminuir. Isso aí vai ser o ponto do foco depois. Se você estiver olhando pelo ponto de vista da câmera, você também pode usar essa setinha. Você clica em cima da malha e ele vai focar de acordo com a distância ali do teu clique. Então, se eu agora vir na câmera 1, selecionar ela, eu também posso vir aqui no Focus Distance, clicar onde eu quero o foco. Quero o foco aqui perto dessas linhazinhas. Então, dá de ver que se eu sair desse ponto de vista e revelar aqui a minha câmera, o foco acaba mudando para ali onde eu cliquei. Ele pode ir um pouco mais para trás aqui. Mais ou menos ali onde tem os risquinhos. Olhando a câmera 2, também posso mudar o ponto do foco mais aqui para perto. Mesma coisa, câmera 3. E a câmera 4. Ok. Agora que eu configurei todos os pontos de foco, a gente tem que configurar a distância da onde começa e termina o foco. Então, para isso eu vou selecionar todas as câmeras e na aba de detalhes eu vou ligar o Depth of Field, tanto da parte da frente quanto da parte de trás. Só que 100 centímetros é um valor grande no caso dessa cena. Se eu selecionar aqui a cena 4, a câmera 4 quer dizer,
a gente pode ver que as distâncias do fim do desfoque e do início, que são esses dois pontinhos, depois que a gente liga isso, é muito alta. Então a gente pode reduzir isso, quem sabe, para uns 10 centímetros. E agora a gente tem o início e o fim do desfoque bem mais próximo aqui. Acho que a gente pode aumentar um pouquinho mais. E eu já vou fazer isso para todas as câmeras. Vou colocar então 20 centímetros. Esse elas têm uma distância um pouco maior. Agora, se a gente entrar lá no renderizador, na aba Physical, e ligar o Depth of Field, a gente pode vir aqui em algum dos frames e fazer um render para ver como é que fica desse ponto de vista. Eu tinha renderizado o tamanho, então ele vai estar com um arquivo um pouco menor. Talvez eu renderize um pouco mais rápido. A gente já percebe agora que começa a ter desfoque aqui da câmera. A gente ligou o Depth of Field da câmera e também no renderizador. A gente percebe que o foco está bem aqui na frente. Se a gente quiser que ele vá mais longe, é só a gente mudar a distância do foco. O ideal agora é a gente ir percorrendo alguns frames e fazendo testes de render e regulando o desfoque até você ver que todas as câmeras têm um desfoque na posição correta. Depois disso a gente vai separar os passos para renderizar ele como multipassos e terminar a composição lá no After Effects. Ok, agora para a gente configurar o render final, eu vou vir aqui na minha aba do Render Settings. Primeiro aqui na aba de Output, a gente pode fazer agora aquele vezes 2 para pegar o tamanho 1280 por 720. No Frame Range, a gente pode mudar para All Frames. Se bem que para mim fazer o tutorial, estou pensando em não renderizar desse tamanho. Acho que eu vou pegar uma proporção um pouco menor. Quem sabe um 640. Deixa eu ver, um 720. 720 por 405, acho que mantém tudo a proporção. E vai ter um render um pouco mais rápido, só para mostrar o tutorial. Mas para você fazer uma produção final, melhor botar 1280 para cima, né? Deixar todos os frames de 0 a 240. E agora na aba Save eu quero configurar um multipassos. Então tenha certeza que você está com ele ligado aqui. E dentro do multipass a gente vai começar a adicionar os passos que a gente vai querer. Então se eu vou configurar aqui na aba Save um endereço, só em vez de Photoshop, vou salvar uma versão PNG 16 bits. Então criei uma pasta multipass. Aqui eu vou chamar de mapa. Então ele vai criar vários mapa.ao, mapa.shadow, mapa.diffuse, os itens que a gente escolher para o multipass. No caso do regular image a gente não vai precisar, porque a gente vai montar essa imagem lá pelo After Effects. Então aqui em multipassos eu vou querer o diffuse, que são as cores, eu vou querer o especular, que é o brilho da luz, o shadow, que são as sombras, e o reflection, que é os itens do canal de reflectance. A gente também ligou um luminance ali, então eu posso, se eu não me engano, renderizar o canal de illumination, ou era o ambiente. Por fim das dúvidas eu vou renderizar um frame só para descobrir, porque eu não lembro de cor qual é o nome. E por último o passo de depth, que é o passo de profundidade da cena. Só vou fazer um render de um frame, então vou voltar aqui a ser só o current frame e vou desabilitar o save para ele não salvar, só para mim descobrir qual dos dois aqui que eu vou ter que manter. Para aproveitar o render, eu já vou colocar aqui esse atmosphere para ver se também não é esse daqui. Vou fazer um render. Enquanto eu renderizo, eu posso dar uma olhada aqui nos layers separados. Se eu vir em Layer e apertar Single Pass, eu posso clicar nos layers independentes para ver o passo. Então, nem ambiente, nem atmosphere. Aqui a gente pode ver o canal de sombra, especular, difusão e o illumination. Então, no fim das contas, não era nenhum desses. Então, eu já posso até cancelar o render. Outra coisa é que eu não peguei um ponto onde eu estou vendo as linhas. Deixa eu pegar mais para frente. E já que eu vi que não é nenhum dos dois, deixa eu fazer um outro render desse ponto de vista. Agora apareceu as linhazinhas aqui no canal de ambiente. Então vai ser o ambiente que eu vou querer também, para ter o render só do brilho aqui das linhas. Então a gente pode tirar o atmosphere e pode tirar o illumination. Se bem que o canal de illumination está interessante, eu posso de repente aplicar ele para alguma coisa. Está faltando aqui também o passo de Ambient Occlusion, que a gente colocou ele, mas ele não está aparecendo aqui na cena. Então eu vou fechar o render,
tirar esse Atmosphere e colocar o passo de Ambient Occlusion. Fazer mais um render final desse frame só para garantir. Então, agora tem o reflexo, o Ambient Occlusion, agora está aparecendo aqui. O ambiente, as linhazinhas, o Shadow, as sombras, especular, os brilhos, difusão, as cores. E o Illumination tem a iluminação do mapa todo. E no Depth, o passo de profundidade. Então agora está todo mundo correto. Basta ligar todo mundo de volta e mandar renderizar. Então no Output, voltar seu All Frames. No Save, ligar. Só confirmar se está em PNG 16, o endereço correto. E todos os multipassos aqui. E daí, só para diminuir um pouco aqueles ruídos, a gente pode vir na aba Physical e aumentar o Sampling Quality. Em vez de Low, a gente pode usar o modo Medium, que daí vai ter menos granulação, só que vai levar mais tempo para renderizar. Agora a gente pode esperar um pouco. Só que eu esqueci, antes de a gente fazer o render final, eu queria ligar aqui nas câmeras. Ó, eu posso selecionar todas as câmeras. E na aba Physical tem umas coisas interessantes que a gente pode já aproveitar e inserir no render. No caso, uma distorção de lente, vou colocar aqui em torno de uns 20%. Uma vinheta, também aqui em torno de uns 40%. E uma aberração cromática, em torno de uns 40%. Vai fazer ter alguns efeitos de lente, por exemplo, um pouco de distorção e vinheta, né? Isso deixa o render um pouco mais interessante. Agora sim eu posso salvar o projeto e mandar fazer o render final. Agora é só esperar e a gente vai ter todos esses canais para daí compor lá no After Effects. Só um detalhe que eu esqueci de acrescentar antes de renderizar. Eu acabei cancelando, é só fechar a janela. Mas eu gostaria de exportar máscaras do chão, do mapa e das linhas, para caso a gente precise fazer alguma correção lá pelo After Effects, a gente tenha esse mapa, geralmente em preto e branco, que a gente pode usar para mascarar algum efeito ou alguma coisa lá pelo After Effects. Para isso você vai colocar no Floor esse tag, chamado Compositing Tag, ele fica aqui em Tags, Cinema 4D Tags, e tem aqui Compositing. Então pode ver que eu coloquei um no Floor, um no mapa e outro nas linhas. Aí para cada um deles, você vai vir na aba Object Buffer e vai colocar cada um num número diferente. Eu, por exemplo, coloquei as linhas no Buffer 3, o mapa no Buffer 1 e o Floor no Buffer 2. Depois de você configurar ele aqui, você vai ter que acrescentar ele no Multipass. Então, no botão do Multipass, eu adicionei 3 desses Object Buffers e para cada um deles eu setei o grupo ID ali, conforme os números que eu configurei lá. Então pode ver que eu tenho o 1, o 2 e o 3, que correspondem a esses 3 tags aqui. Agora é só fechar e salvar e mandar renderizar de novo. Então agora aqui dentro do After Effects a gente pode começar a importar os passos que a gente renderizou lá do Cinema 4D. Então eu vou vir em File, Import e eu vou usar esse comando Multiple Files. Assim eu vou navegar até a pasta lá de Render Multipass e agora você vai perceber que tem uma listagem grande aqui de frames, mostrando cada canal que ele renderizou e o número do frame. Se você continuar indo aqui para o lado, você vai começar a ver que começa em algum momento outra seção. Por exemplo, aqui vem Ambiente, depois o AO de Ambient Occlusion e assim por diante. Ó, Depth, Diffuse, Illum, Object 2. Então, o que a gente precisa fazer é selecionar qualquer um do intervalo, ligar aqui o PNG Sequence e dar um Import. Na hora que a gente importa, ele já abre de novo e eu posso escolher outro. Então, vou importar algum do Ambient Occlusion e Import. Eu vou fazer isso para todos os canais. Terminando de importar todos, é só apertar no botão Done, que daí ele fecha a janela e aqui estão todos os nossos passos. Então se a gente der 2 cliques em cada um, a gente pode verificar aqui o conteúdo. Deixa eu colocar aqui em Fit. A gente pode ver que esse é o das linhas. Esse aqui é o do Ambient Occlusion, Depth e assim por diante. Agora se eu vou organizar aqui um pouco, eu vou criar uma pasta chamada Footage. Eu vou colocar todos esses materiais dentro dela. Vou criar uma nova pasta chamada Underline Comps.
E aqui vai ser onde vai ficar as minhas composições. Agora, para a gente iniciar essa composição, a gente pode começar pelo canal de Diffuse, que geralmente são as cores. Então eu vou clicar e arrastar aqui para uma nova composição. Ele já pega o tamanho do meu vídeo, vou colocar em 100%, e ele já pega a segundagem e também as propriedades. Se eu apertar Ctrl K, a gente vai ver que ele vai pegar o tamanho 720 por 405. Só que daí, como eu tinha renderizado ele a 24 frames por segundo, eu percebi agora que ele criou a 30 frames por segundo. Então, o vídeo vai estar um pouco acelerado. Eu vou cancelar isso daqui, vou deletar essa composição, e o que eu vou fazer vai ser mudar o frame rate de cada um deles. Infelizmente não tem como fazer todos ao mesmo tempo, então é só selecionar, vir nesse comando aqui do Interpret Footage e mudar para 24 fps. Só ligar aqui o teclado e eu vou fazer isso agora para cada um. Agora que estão todos em 24 fps, eu também quero mudar aqui embaixo, que eu acabei notando que está em 8 bits, e como a gente renderizou em 16 bits, a gente pode fazer uso aqui. Então eu vou clicar nesse botão e vou mudar aqui, em vez de 8 bits, a gente vai mudar para 16 bits. Outra coisa que acontece, quando você renderiza de um software 3D, ele acaba renderizando nesse modo Linearize Working Space. Por isso que às vezes a composição fica um pouco mais escura. Se a gente já corrigir isso aplicando esse Working Space, que é o modo que ele exporta os PNGs e JPGs, a gente pode ainda ligar esse botão do Linearize Working Space, que ele vai deixar a imagem um pouco mais clara também. Agora eu posso pegar meu canal de Diffuse e arrastar ali para criar uma nova composição. E agora sim, se a gente der o Ctrl K para ver o Composition Settings, ele vai estar com o tamanho correto e o frame rate correto também. E a gente tem os nossos 10 segundos. Eu só vou renomear agora essa composição, vou chamar de Underline Principal, vou dar um OK. E agora eu posso mover ela aqui da pasta de Footage e colocar na pasta de Comps. Agora, para a gente compor os outros passos, eu vou mostrar como é que fica lá no Cinema 4D, para mostrar como é que a gente pode colocar aqui dentro do After. Então aqui, por exemplo, no Cinema 4D, eu só comecei a fazer um render para pegar essa listagem aqui. Se a gente vir na aba de Layer, ele já dá pra gente aqui a ordem que a gente pode usar lá dentro do After Effects. Então, por exemplo, a gente começou com Diffuse, que o Diffuse é a base, onde tem todas as cores que a gente acabou usando. Então pode ver que ele começa no modo normal aqui em cima. Aí depois em cima dele vem o especular no modo Edge, depois o Shadow no modo Multiply, o Ambiente no modo Edge, Ambient Occlusion no modo Multiply e Reflection também no modo Edge. Se a gente seguir essa mesma listagem e os mesmos modos aqui em cima, vai dar tudo certo. Esses passos que ficam para baixo do Diffuse, geralmente são passos que você vai querer usar ou não. Por exemplo, o passo de iluminação, deixa eu clicar aqui no Signal Pass para a gente poder ver. Ou o passo de Depth ou os Buffers. Isso você usa se quiser ou não. Agora, do Diffuse para cima, esse é o que serve para montar a imagem. Então eu vou deixar essa mesma ordem, igual lá no After Effects. Agora aqui eu tenho a base da composição, seguindo a mesma ordem daqui. Você pode ver que tem a animação toda montada aqui. Agora, o interessante de a gente ter separado eles em passos é que daí a gente pode começar a colocar efeitos com eles isolados. Por exemplo, se eu começar aqui o canal de Diffuse, a gente não tem praticamente nenhuma cor, a não ser as cores aqui das linhas. Aí por cima disso vem o especular. Só que daí se a gente achou que o especular está muito forte ou precisa de alguma alteração de cor, a gente pode colocar um efeito só em cima dele. Por exemplo, eu vou tentar deixar ele um pouco mais contrastado. Então vou lá em Effect, Color Correction, vou colocar um Curves em cima do especular. Aqui no Curves eu vou acentuar um pouco mais a parte escura, deixar lá um pouco mais escura, e puxar um pouco mais essa parte clara aqui de cima, para contrastar um pouco mais. E depois do Curves, para brilhar um pouco mais além do que esse brilho, a gente pode colocar um efeito de Glow. Então eu vou lá em Effect, Stylize e colocar o efeito de Glow. A gente vê que já cria um brilho um pouco melhor. Deixa eu só aumentar um pouco o Radius.
mas vou diminuir um pouco a intensidade aqui para não ficar muito forte. Agora, se eu ligar o Shadow por cima, a gente vê que a sombra acaba ficando um pouco azul. Deixa eu até ir desligando os outros passos. Se a gente quiser, a gente pode tirar um pouco as cores dessa sombra. Selecionando ela, eu vou lá em Effect, Color Correction, e vou colocar um Hull Saturation em cima. Se a gente tirar um pouco da saturação, ele já vai ficar preto e branco. Deixa eu ligar agora os outros passos. Agora, por exemplo, esse ambiente, que é onde tem as linhas, a gente pode colocar um efeito de glow só em cima delas, para elas brilharem um pouco mais. Se eu vir aqui em Effect, Stylize e colocar um glow só nesse ambiente, à medida que eu começar a baixar esse threshold, elas já vão começar a brilhar um pouco. Vai ser levado em consideração aqui dentro do glow. O mapa de Ambient Occlusion, que é o que dá essa parte mais escura, eu queria acentuar um pouco mais ele. Então, a gente pode até contrastar ele, mas se a gente até duplicar o layer, a gente vai dobrar o Ambient Occlusion em cima da cena toda. Então, quanto mais vezes você ir duplicando o Ambient Occlusion, ele vai ficar cada vez mais escuro. Se eu ligar e desligar, a gente já vê a diferença. E no caso do mapa de reflexo, eu também gostaria de contrastar ele um pouco mais. Então, com ele selecionado, eu posso ir lá em Effect, Color Correction e adicionar um Curves. Agora a gente pode começar a brincar um pouco melhor com a imagem. Para usar os outros passos, por exemplo, o Object 1, se eu der 2 cliques, isso aqui a gente pode ver que é só a máscara do mapa. O Object 2 vai ser só a parte do chão e o Object 3 vai ser só as linhas. Então, digamos que eu quisesse trocar um pouco a cor do mapa, para deixar ele um pouco diferente daqui da cena. Eu poderia criar um Adjustment Layer, vou chamar ele de Cor Mapa, e com ele selecionado eu posso colocar um efeito de correção de cor, por exemplo um Hull Saturation. À medida que eu mexo esse Hull, até vou apertar esse Colorize, aumentar bem a saturação, ele troca a cor de tudo. Só que eu gostaria de isolar essa troca de cor só na região do mapa. É aqui que eu posso pegar o objeto 1, que é o meu mapa, e colocar em cima do Adjustment Layer. Aí nele, eu posso vir aqui no TrackMate. Se você não estiver vendo ele, tem esse botão aqui embaixo que você pode trocar. Eu posso dizer para ele olhar para o canal de cima, o Object 1, e pegar a luminância dele como máscara. Aí ele vai cortar esse efeito baseado ali no Object Buffer 1. Tem que manter ele desligado, porque se você ligar, ele acaba sobrescrevendo ali de novo. E agora, se eu quiser trocar a cor do mapa aqui, eu posso vir no Effect Control e só começar a trocar o Hull e a saturação e escolher a cor que eu quiser. Posso fazer a mesma coisa para trocar a cor do chão. Por exemplo, é só selecionar os dois, duplicar, só que eu vou renomear isso para cor chão. E quero trocar esse objeto 1 pelo objeto 2. Então eu mantenho ele selecionado aqui, seleciono ele aqui em cima, seguro o Alt e arrasto ele para baixo. Aí ele troca o elemento aqui para mim. Se eu vim aqui nesse cor chão e mudar o Hull, eu posso fazer uma cor só para o chão agora. Posso fazer a mesma coisa para as linhas também, se eu quiser trocar a cor. Então o que eu vou fazer agora vai ser só dar uma atenção para essas duas cores para achar uma cor mais interessante aqui para o mapa. Só que infelizmente eu percebi uma coisa, que aqui na cor do chão, ó, quando eu troco, por exemplo, o brilho, ele acaba também trocando o meu reflexo aqui de cor. Ó. E isso não poderia acontecer. Então a gente pode criar uma outra solução aqui. Ó. Em vez de usar esse Adjustment Layer, isso é uma coisa que pode ser feito também. Mas como eu quero trocar a cor do mapa e do chão, mas manter o reflexo com a mesma cor, eu posso criar um sólido, que eu vou chamar de Cor Mapa. Para mim não ter que ficar editando a cor do sólido, eu só vou escolher uma cor preta mesmo. E para trocar a cor do sólido, eu vou trocar através de um efeito, vindo em Effect, em Generate, Fill.
porque daí eu posso trocar a cor desse sólido através desse efeito. Então eu vou deixar ele até vermelho por enquanto. Só que daí eu vou pegar esse cor mapa e colocar ele em cima do canal de difusão. O que acontece é que eu só tenho a cor sólida, e em cima é que eu vou ter o especular, o shadow, o ambient occlusion, 3 deles, e por cima o reflexo. Aí eu posso trocar a cor do mapa, que ele já atualiza ali, mas mantém a mesma cor do reflexo e assim por diante. Só que daí, para mim poder cortar a cor do mapa para ficar só na região do mapa, eu posso pegar o objeto 1, mover para cima do cor mapa, e aqui no track mate do cor mapa eu uso o luma mate do objeto 1. Agora sim eu consigo isolar uma cor só para o mapa e manter o reflexo e os outros itens intocados, não afeta a cor daí. E agora eu vou fazer a mesma coisa para o chão, quer dizer, selecionar os dois, duplicar e substituir esse aqui pelo objeto 2. Agora, se eu selecionar esse aqui, que eu vou chamar de cor chão, eu posso vir no efeito do fio e escolher alguma outra cor, e ele vai atualizar só a cor do chão aqui. Então aqui a gente pode perceber o controle que a gente tem depois aqui dentro do After Effects. Por exemplo, criei uma cor para o mapa, para o chão e para a linha. Usando a mesma técnica, a gente pode trocar a cor de qualquer aspecto aqui do mapa. Algumas outras coisas interessantes que a gente pode usar, por exemplo, o canal de Depth. Se a gente colocar por cima aqui de todo mundo, só para dar uma olhada para ele, a gente pode usar ele de repente como um mapa de profundidade, para fazer de conta que à medida que vai ficando longe, vai ficando com uma neblina. É só colocar ele no modo Screen, que a gente vê a profundidade lá. Se ficar muito acentuado, você pode chamar a transparência apertando o T e baixar a opacidade, só para dar uma desfocada lá no fundo, criando uma atmosfera, né, de profundidade. Esse mapa de Depth você também pode associar. Se você criar um Adjustment Layer, tem um efeito de blur, chamado Camera Lens Blur, que você pode apontar esse layer aqui no Blur Map, e assim ele desfoca a tua imagem baseado nesse mapa preto e branco. Mas como eu já renderizei lá do cinema com esse desfoque, eu não preciso desse mapa aqui.